Bora para mais um episódio do podcast número 1. E hoje é um convidado diferenciado. Diretamente de onde, Jéssica? Da número 1, esse é mais do que especial, viu? Eu falo por aí que alguns também são, mas esse aqui é mais do que especial. Exatamente, direto da número 1, proprietário, veio lá de Janaúba, Minas Gerais. Vou falar muito dele não, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Acredito que você já sabe até quem é, né? Se apresenta para nós. Olha quem tá aqui hoje no podcast número 1, se não é o Lucas Barbosa. Hoje é diferente, hein? Nos podcasts anteriores, sempre eu conduzindo junto com algum de vocês. E hoje estou aqui. Eles me convidaram para participar aqui e aqui estou. Pessoal, para quem... Qual câmera? Me conduz aí. Câmera aqui, ó. Ali. Então vamos lá, eu sou o Lucas, pessoal. Sou casado, pai de um filho e tenho 31 anos. Estou à frente da equipe da Número 1 Investimentos, junto com o Ezequias. Estamos conduzindo aí com muita maestria, bastante resultado. E é uma honra estar sentado aqui hoje, nesse podcast que criamos, para contar um pouquinho da trajetória da Número 1 e um pouquinho da minha trajetória. Obrigado, gente. Imagina. Para nós é um prazer poder te entrevistar aqui nesse podcast. Entrevista não, né? Trocar um bate-papo aqui, trocar uma ideia. O pessoal conhecer um pouquinho mais da tua história, da nossa história, da história da número 1. Não é mesmo, Jéssica? É isso aí, como nós começamos. E sabe o que eu ouço por aí? Tem muita gente que fala, cara, o Lucas é vendedor, hein? Bicho vende até a mãe se deixar. Como que começou essa trajetória das vendas na sua vida? Cara, as vendas estão presentes na minha vida desde muito pequeno. Eu lembro que com 7 para 8 anos, eu já me destacava por vendas. Eu comecei vendendo picolé, Jéssica. Picolé foi meu primeiro emprego ali com vendas. E meus irmãos trabalhavam numa sorveteria, que vendia picolé na época. A gente picolé aqui em Prudente não é muito comum crianças vender, mas lá no norte de Minas, morava na cidade chamada Jaíba, uma cidade pequena ali do norte de Minas, depois de Janaúba. Eu falo que eu sou de Janaúba, mas eu nasci em Janaúba, mas eu me criei em Jaíba, né? Quando era a minha infância. Aí meus irmãos já vendiam picolé ali para uma sorveteria e ganhava porcentagem em cima do picolé que era vendido, né? E eu falei, também quero, meus irmãos vendendo. E eu lembro, eu com 7 para 8 anos, mal sabia passar troco, tava aprendendo ainda. Saía com um carrinho de picolé e no final da tarde eu tinha vendido muito mais do que os outros meninos. Muito mais que meus irmãos também. Então eu sempre tive um resultado desde cedo nas vendas. Aí eu vi ali que tinha algo diferente mesmo, sabe? Porque eu conseguia ganhar vendendo picolé. Então assim, desde novo as vendas estão presentes. Eu lembro uma história também, meu pai tinha uma cachorra, e essa cachorra deu cria, cachorro vira-lata, né? E foi muito cachorro naquela época, eu não lembro se foi 10, 12 cachorros que teve, e eu saí vendendo os cachorros. Alguns eu vendia a R$30, outros a 20, e eu consegui vender aquelas cachorras, que era tudo vira-lata. Aí eu pegava eles assim, ó, levando, você já viu isso aí? Você pega o cachorro assim, você levanta ele, falava assim, ó, se ele não gritar, é porque é de raça. Se gritar, é porque não é. E os cachorrinhos não gritavam. Não gritavam, de raça. E outra coisa que na época eu criei, boca preta. Se o cachorro tem uma boca preta, ele vai ser bravo. Naquela época todo mundo queria cachorro pra cuidar de casa, naquela época. Acho que no ano 2000. Hoje quer cachorro pra ficar doméstico, abraçando dentro de casa. Virar pet. É, eu falava, boca preta, ó, vai ser bravo, pode pegar. Eu tinha argumento, desde novinho. Aí saí vendendo aqueles cachorros lá. E aí começou a trajetória nas vendas. Nessa época. Vender técnica, mas tem gente que nasce com um donzinho a mais, pessoal. O cara vendendo cachorro vira-lata, não dá. E no final, o Boca Preta virou mais manso que o Boca Branca. No final foi isso aí, mas já tava vendido já. O cara não ia devolver mais, não. E após isso, como que você chegou até a número 1? Como que foi a trajetória após a infância? Já teve uma trajetória muito grande, né? Mas para chegar a número 1, percorri um caminho muito grande, né? Então, nessa época aí, eu já me dava bem nas vendas desde novinho. E para chegar na número 1, Jéssica, teve muitos outros empregos anteriores, né? Trabalhei em 3 concessionárias, 2 da Honda e uma concessionária Suzuki, até chegar na número 1. Então, assim, eu passei por muitos degraus, né? Eu vim subindo degrau por degrau. Conheci a venda ali em cada estágio dela, a venda de consórcio. Aí depois surgiu uma oportunidade para estar abrindo a número 1, né? Ser representante da HS aqui em Prudente. Aí nós encaramos aí esse desafio e estamos aqui hoje. E antes disso, tem uma história bem legal que o Lucas começou, se não me engano, começou a vida familiar dele como pai de família já desde muito novo. E se eu não me engano, nesse período, você trabalhava como garçom, né, Lucas? Você começou a sua vida como garçom. Acho que o primeiro serviço registrado foi como garçom, não foi? Como garçom. Ali eu já tinha muita prática para venda, igual eu tinha relatado ali. Só que nunca passou pra minha cabeça assim, eu preciso ser um vendedor. Acho que ninguém fica muito assim, né? Na escola a gente uns quer ser médico, uns quer ser engenheiro, e eu não tinha nada na minha cabeça do que fazer.
não passava nada, eu acho que era da turma da bagunça, só ficava conversando e bagunçando, então assim, eu não tinha em mente o que eu queria ser. Eu sabia que eu precisava trabalhar no futuro, mas espera o futuro chegar, né? No futuro a gente se vira. Só que aí eu conheci a minha esposa na escola, que estudava comigo, né? Na mesma sala. A gente se conheceu, namoramos, e depois nós casamos muito cedo. A gente casou com 17 anos. E com 17 anos, eu já tive um filho, né? O Pedro. Eu fui pai bem precocemente. E aí eu tinha que trabalhar, tinha casado, ela morava num distrito lá da cidade, na zona rural, e veio para casar comigo, para morar comigo, né? E eu precisava trabalhar, precisava sustentar a casa. E aí o primeiro emprego foi de garçom. Eu lembro como se fosse hoje, eu saindo com ela, tinha uma bicicleta, Zequias, uma bicicleta daquelas Monarch, Jéssica, e tinha uma bagagem. Aí eu saía com ela na bagagem e eu na cidade, procurando um emprego onde que trabalhar, né? E na época eu lembro que eu falei assim, cara, tem que ser de noite o serviço, porque é menos sol, né? Sol de é muito quente. A Janaúba é quente, cara. Então o vendedor já tem um pouco disso, né? O vendedor não gosta de ficar enfrentando sol quente aí. Ele é mais malandro, o vendedor já é mais malandro. É, o pessoal fala que o vendedor é mais preguiçoso, né? Que não quer pegar no pesado. Realmente o vendedor é mais inteligente. Exato. Aí eu falei, não, tem que ser de noite, porque eu não quero trabalhar no sol quente, cara. A minha exigência era isso aí. É claro que eu tinha vários outros empregos antes disso aí, né? Mas registrado mesmo foi nesse lugar. Aí era dezembro, aí eu bati palma lá num estabelecimento, falei, quem é o proprietário? Aí ele me atendeu, falou, tô precisando trabalhar, cara. Tenho 17 anos. Aí ele falou assim, você consegue começar já? Lotado o estabelecimento, dezembro, férias, faltando garçom. Aí eu falei, consigo. Aí eu fui lá em casa, deixei ela e voltei. Naquele mesmo dia eu já comecei a trabalhar ali. Então foi o primeiro emprego mesmo registrado e foi algo assim que mudou a minha vida mesmo, aquele emprego. Tenho muita gratidão. Inclusive, Geirinha lá de Janaúba, do Esquema Bar, se ele ver esse podcast aí, um agradecimento que você foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. Então, se hoje estou aqui em Prudente, com a número 1 investimentos aberta, gerando vários resultados, impactando as vidas, foi graças a você, meu amigo. Então aqui, ó, coração pra você. Ah, que bonitinho. E vamos lá, Prudente, Janaúba Prudente. O que aconteceu? Então, Gé, aí desse emprego, só para terminar esse raciocínio aí, desse emprego, como que é importante a gente se dar um máximo em cada local que a gente tiver. Desse emprego aí, Jéssica, as pessoas observam a gente todo o tempo, viu? Pode ter certeza, onde a gente vai, a gente é observado. E eu me destacava muito pelo relacionamento com os clientes. Os clientes que só queriam ser atendidos por mim. Muitos clientes relatavam que só ia lá por causa minha, do atendimento que era muito preciso mesmo, com muita educação e muita eficiência. Aí um dia, uma gerente de uma concessionária, que é da Suzuki, lá de Janaúba, me observou e fez um convite para mim fazer uma entrevista de emprego com ela. Falou que estava abrindo uma equipe para trabalhar com vendas de consórcio e motos da Suzuki na época e perguntou se eu tinha interesse. Aí eu fui lá, conversei com ela, fiz todo o processo e ela abriu as portas para mim e foi quando eu ingressei nas vendas mesmo de consórcio naquela época, de 2013. Aí lá fiquei mais ou menos 2 anos nesse barzinho, que é a churrascaria, e fui trabalhar com venda de consórcio da Suzuki. Um baita desafio na época. Com certeza. Porque você sai de garçom, algo já estava 2 anos, ganhava super bem, para ir trabalhar numa concessionária Suzuki, sem conhecimento de vendas, desafio grande. Consórcio ainda. E ali eu tava com 19 anos. Menino ainda. 19 anos, não era novo. Ô, Lucas, e nessa transição aí, a tua família te apoiou? Ah, cara. Falaram que geralmente tem 2 tipos, né? Tem aquela pessoa, a família que geralmente apoia, vai, e tem aquela família que é do contra. Nada vai dar certo. Não vai dar certo. Como é que foi a tua família nessa questão? Acho que toda família é meu pai. Sim, né, do contra, né? Porque eles querem o bem da gente, na realidade, né? E na época, o que falava na época? Lucas, Suzuki? Você é doido? O povo só compra moto Honda. Moto é Honda, Suzuki não existe. Aí, como que a cabeça do empreendedor é diferente, né? Aí eu falava com eles assim, cara, com 7 mil, eu vou comprar uma Titan toda crua, sem acessório nenhum. Agora, com 7 mil, eu compro a Suzuki, ela vem com roda de liga leve, freadiço, painel digital, marcador de marcha. Falei, cara, não tem como não vender. A minha cabeça era diferente. Enquanto eles falavam que não vendia, porque a marca era inferior à Honda, eu falava, cara, não tem como não vender. É o mesmo preço de uma Honda que não tem nada. A Honda de entrada. Eu falei, não, eu vou vender. Aí, o poder de acreditar. Acho que ninguém confiava muito na marca, os outros vendedores, nem eles mesmos confiavam, então por isso eles não tinham um resultado tão grande. A primeira coisa que eu fiz foi comprar a Suzuki. Falei, cara, se eu vou vender uma moto, como eu não vou ter essa moto? E eu fui destaque ali, Ezequias, na venda de Suzuki, cara, todos os meses ganhando premiação. Isso é o que faz a diferença, a mentalidade do vendedor. O empresário tem uma mentalidade diferente.
é aquele negócio. Aí, a vida do empresário é assim, ó, não Ó, tem o telefone jeito. tocando, tô ficando silencioso aqui. Toda Aí, hora, ó. toda hora. Ó, tá silencioso agora. Isso aí mostra aí que o homem é concorrido da agenda dele. É. Foi difícil arrumar esse espaço pra falar com ele. Ele tá aqui conosco. Agenda cheia, agenda cheia, mas graças a Deus. Que nem o Lucas tava falando assim, a mentalidade é que faz a diferença. Todo ramo. É que nem eu ouvi uma história também do rapaz que trabalhou conosco. Um rapaz foi mandado numa cidade pra vender sapato. E naquela cidade, todo mundo só andava descalço. Aí o cara falou, rapaz, vocês mandaram pra cidade aqui onde ninguém compra sapato. Você tá doido, não vou conseguir vender nada aqui. Aí ele voltou, aí mandaram outro cara. Aí o outro cara falou, rapaz, pelo amor de Deus, manda mais sapato pra mim, manda um monte, que aqui todo mundo tá descalço. Vou rachar de ganhar dinheiro. É. Então, o mesmo cenário, só que a visão é diferente. A visão é diferente, é isso aí, Jéssica. Aí, ó, dessa Suzuki, tipo, sou de todo vendedor, ela trabalha na Honda, não tem como negar. E da Suzuki, eu fazendo o meu melhor, a Honda me achou. Meu nome rodou lá, eles falaram, eu preciso conhecer esse cara. E eu fui lá, fiz uma entrevista de emprego também na época, e saí contratado pra Honda. Então, eu já saí da Suzuki, aí fui pra Honda. Aí, pra chegar aqui em Prudente, teve chão ainda. Tem muita Teve coisa. chão. Só que empreender, tava no coração. Assim como as vendas tá desde novo, o sonho meu era empreender, ter o meu próprio negócio. E aí eu saí da Honda logo depois dessa trajetória, Suzuki, Honda, para abrir um restaurante. Como eu tinha trabalhado já com churrascaria no barzinho, eu já sabia ali os Paranauê, né? Com Aí- quantos anos? Peraí. Cara, eu não vou lembrar exato, mas tava em 21 anos. Caramba. 21, acho Tá que na é. veia mesmo, 21 para empreendedorismo. 22, eu não lembro exato. Aí eu abri um restaurante. Cara, pedi demissão da Honda na época para abrir um restaurante. E comecei a tocar aquele restaurante. Então, empreender tava no sonho só. Só que aí não vendia, né? Entre aspas, dizendo, eu vendia ali meu produto que era comida, mas não, eu gostava de algo além, né? Gostava de sair, ter contato com pessoas, assim, em ambientes externos. Aí eu fiquei com esse restaurante aberto. Depois de um tempo, foi quando eu precisei me deslocar para Prudente. Foi quando o meu pai estava morando em Presidente Prudente. E ele já era cometido de uma doença, ele tinha chagas no coração e a doença avançou bastante. Avançou para um estágio muito grande. Aí eu recebi um telefonema um dia, falou, ó, se você quiser ver seu pai com vida, vocês vêm para aqui para Prudente, porque ele vai falecer a qualquer momento. Aí nós viemos, os 3 irmãos. Nós viemos praticamente para despedir dele nesse dia. Ele foi em 2017. Janeiro de 2017, eu lembro como se fosse hoje. E ele naquele hospital, quando nós chegamos aqui, ele já tinha dado uma melhorada, tinha saído da UTI, estava no quarto. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu não sei quanto tempo meu pai vai ter de vida. Mas o tempo que ele tiver, eu quero estar perto dele. E eu prometi para ele que eu ia vir morar em Prudente. Aí o pessoal achou que era brincadeira minha tia, os familiares, né? Aí daqui de Prudente eu liguei para minha esposa, falei, vamos vir morar em Prudente? Ela não questionou, não perguntou o motivo, nem nada, falou, vamos. E daqui mesmo de Prudente, eu coloquei o restaurante para venda. E quando é um caminho de Deus, né? Cheguei lá de viagem, eu estava em Prudente ainda, quando eu cheguei lá o restaurante estava vendido. Nossa. E com uma semana que eu tinha saído daqui, eu voltei para cá de novo, definitivo, para morar. Então quem faz isso aí? Tem um restaurante em pleno funcionamento, seu pai adoece, você precisa ficar perto dele, e em uma semana você vende tudo, abre mão da sua vida que você tem lá para vir para uma cidade, que ainda não conhecia ninguém. Então assim, foi um caminho de Deus, eu acredito, sabe? Foi um caminho de Deus. Eu, na época, achava que era só por amor ao meu pai, que era para ficar perto dele. Mas Deus já tinha um plano decretado na minha vida nessa cidade, entendeu? Foi por isso que deu tudo certo. Com uma semana eu chego lá, já volto, a mulher não questiona nada, só vem junto, uma super parceira. Com certeza. E aí as coisas foram acontecendo. E engraçado que deu tudo certo até aí, né, Lucas? Que eu lembro a gente conversando. Até aí tava tudo certo. Até aí tudo certo. Chegou em Prudente, aí começou os desafios de verdade. Por exemplo, assim, ele veio pra Prudente, mas não trouxe nada. Não trouxe os móveis, sem casa, veio só com a roupa do corpo e a família. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Sem relacionamento aqui também, né? Porque é uma cidade estranha, que você não conhece ninguém. É na cara e na coragem. Não, foi cara e coragem. Ó, na minha cabeça era assim, ó, eu ia chegar aqui, ia morar com meu pai e ia trabalhar. E as coisas iam acontecer. E o tempo que Deus permitisse de vida pra ele, eu ia estar junto com ele. Então esse era o meu objetivo. Na minha cabeça, eu ia arrumar emprego aqui no mesmo dia. O pessoal falava que Prudente era muito bom para emprego, entendeu? Então dava tudo certo. Só que eu só vim com a roupa do corpo e um sonho. Cuidar do meu pai e fazer as coisas dar certo. Eu não imaginei que eu ia enfrentar obstáculos aqui em Prudente. Eu imaginei que ia dar tudo certo. Aí eu cheguei aqui, eu lembro que eu cheguei aqui, era meio-dia. Aí eu almocei e no mesmo dia eu fui pra rua fazer currículo e colocar currículo. Eu falei, não posso ficar parado. Eu vendi meu restaurante,
Mas o que eu peguei da venda é muito pouco, eu vendi de imediato, não tinha dinheiro ali, tive que quitar contas, tive que deslocar pra cá, o custo não é barato pra você mudar de uma cidade, né? Sim. E aí eu cheguei, Ezequias, aqui eu tinha um sonho que era trabalhar na Honda de Prudente. Cara, porque eu trabalhava na Honda lá, né? Eu falei, vou trabalhar na Honda de Prudente. Eu cheguei, foi o primeiro lugar que eu coloquei currículo. Eu falei, vai dar certo. Eu tenho experiência na Honda, eles vão me contratar. É normal que contrata, né? Sim. Quando a pessoa já tem um Experiência. histórico bom ali, uma experiência, contrata fácil na Honda. E aí eu botei o primeiro currículo na Honda. Aí eles falaram, tá bom, nós vamos te ligar. E nada deles me ligar. Aí eu falei, agora eu preciso botar currículo em outro lugar. Aí comecei a distribuir. Onde que eu ia, não me contratava. As portas se fechou assim, Jéssica. Algo incrível na minha vida. Quando Deus decreta uma coisa, não tem nada que faz abrir. Por isso que fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E naquele momento a porta estava fechada para mim. Eu botava currículo em todo canto da cidade. De garçom, eu era garçom, não conseguia. Nas vendas, eu era vendedor, não conseguia. Não sei o motivo, cara. Eu cheguei a fazer entrevista de emprego na Vitapele, passei na primeira etapa, na segunda não passei. O salário na Vitapele na época era R$ 1.100. E eu questionava Deus por que eu não conseguia nada. E o pessoal da família começava a chamar de braço curto, que não queria trabalhar. Mal sabia eles que tinha uma palavra decretada. Ali Deus estava trabalhando ao meu favor, me preparando para um futuro, que é o que eu estou vivendo hoje, né? Na época nós não entendemos. Sim. Mas hoje eu sei o trabalhar de Deus, né? E você falando de portas fechadas, eu até lembrei do cenário, que a gente trabalhava no garagem quando você chegou aqui. Eu lembro que o Lucas, ele pegou ali uns potes de doce para vender lá de Minas. Como já mexeu com venda, eu vou vender o doce. Quem disse que eles não conseguia vender esse doce? Nada dá certo, né? E a gente não Realmente entende. fechado, tudo. As portas fechadas. Eu consegui fazer uns bicos no espaço garagem, tem muita gratidão por eles por conta disso também, que me ajudou bastante, né? Mas era só sexta e sábado, não era suficiente. Então, emprego mesmo registrado eu não tinha. E aí eu precisava me desdobrar. Eu falei, tem que vender alguma coisa, né? Filho pequeno, E né? aí tinha uma senhorinha que passava vendendo doce lá, né, Ezequias? Era Vendia um monte a Vendi senhorinha. um monte. Eu falei, cara, por que eu não posso vender também? E aí eu comprei uns doces lá de Minas, porque Minas é a terra do doce, sabe, né? Sim. Comprei doce de qualidade, os doces de pote, que pastor, tinha de Nossa, barra também. gente, nossa. E falei, vou sair nos barzinhos pra vender, cara. Não tem como eu não vender, não tem como não dar certo. Então eu levantei uma grana e comprei os produtos pra vender. Aí, Jéssica, eu saía pra vender esses doces, Jéssica. E aí eu vi uma multidão lá no barzinho, eu tinha meu carro, os doces no porta-mala, só que eu não conseguia sair do carro pra ir vender pra eles. Travava, algo acontecia ali que eu não conseguia vender, cara. E pra mim era simples vender, não tinha dificuldade, vender um doce, coisa boa. O doce é doce. Todo mundo quer doce. Jéssica, eu não conseguia vender, eu não conseguia oferecer pra ninguém, cara. Tava travado as coisas mesmo, por decreto de Deus mesmo. Deus estava quebrando ali dentro de mim todo orgulho, todo ego. Deus estava me preparando, ele estava me destruindo para depois ele me refazer, né? Como um barro, né? Que aquela palavra fala, né? Aparecer na casa do olheiro, olhar, Sim. como que o olheiro faz, né? O barro, ele tenta montar lá as hastes dele, deu errado, ele quebra, refaz de novo. Era isso que Deus estava fazendo comigo. Só que as coisas continuou piorando. Eu estava morando com meu pai, e aí deu um desentendimento com ele, com a esposa dele, e ela acabou botando eu pra fora de casa. Porque ela achou que eu só vinha atrapalhar o relacionamento deles. Ele acabou arrumando outra esposa aqui, que não é minha mãe. Uhum. E ele arrumou essa esposa e ela achou que eu vim pra atrapalhar o relacionamento deles, que eu vim pra destruir e levar ele de volta pra minha mãe. E o objetivo não era esse, né? E aí ela me expulsou de casa. Aí eu tinha que voltar pra Minas, não tinha o que fazer mais, voltar pra Janaúba, não tinha emprego aqui, já tava passando dificuldade, porque já tava 2 meses aqui sem emprego, 2, 3 meses. E sem casa pra morar. E o Pedro era pequenininho, né? O Pedro era pequeno, o Pedro tinha 4 anos na época, entendeu? Pequeno, meu filho. Aí eu falei, vamos voltar? Vamos. Aí meu pai, vou voltar com vocês, porque também tava dando desentendimento entre a esposa, né? Mas foi aí que Deus começou a aparecer na minha vida, cara. Aí eu lembro que eu ia embora na segunda-feira, porque na sexta e sábado eu tinha que fazer um bico no garagem pra pegar o dinheiro da gasolina, do combustível. E aí eu fui trabalhar nesses 2 dias. E na segunda-feira eu recebi um convite da minha tia pra ir na igreja. Ela falou, não vai na segunda, vai na terça. Vamos na igreja com nós na segunda-feira. E nesse intervalo aí, meu tio, com a esposa dela, ficava falando, não, Lucas, não vai embora, Prudente é cidade boa, fica, não vai. Aí eu ficava com a minha esposa assim, cara, e aí, nós vai ou nós fica? Nós vamos ou não fica? Isidoro fala que é bom ficar, mas aqui tá ruim. E nós ficamos nesse impasse o final de semana inteiro. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Aí nós deixou pra ir embora na terça-feira pra ir embora na segunda. E eu lembro como fosse hoje, nós entramos na igreja, só eu na realidade, minha esposa não foi. E no momento da palavra ali, o pregador que estava exaltando aquela palavra, ele falou, entrou uma pessoa aqui hoje
que você não sabe se você fica aqui ou se você volta. Nossa. Mas Deus manda falar para você que seu lugar é imprudente. E vai chegar um tempo que Deus vai abrir uma porta para você, e essa porta vai servir de admiração para todo mundo que está próximo. A sua família vai admirar você. Seus amigos vão te admirar. E ali eu creio que Deus falou comigo e eu decidi ficar imprudente, pela fé. Que linda essa história. Quando é Deus, né? outra Ele coisa. cruza os caminhos da forma mais que nós humanos não temos conseguimos capacidade de entender. Não tem chance de dar errado. Vai ter dificuldades. Mas se ele tá no negócio ali, não tem como. Quando Deus é teu sócio, não tem como dar errado o negócio. Não tem como. Deus Deus estava me guardando, Jéssica. Deus estava me guardando para o dia de hoje. Depois dessa palavra decretada, ainda fiquei muito tempo passando dificuldade prudente. Tipo assim, quem tá vendo esse vídeo, não é dificuldade de faltar um dinheiro, é de não ter o que comer. Chega a ser necessidade. Necessidade ao extremo, não tinha o que comer e não tinha móveis nenhum dentro de casa. Imagina você pagando aluguel numa cidade que você veio de fora, você, sua esposa, seu filho, sem ter o que comer. Pouco tempo depois, eu não relatei que meu pai morreu. Pouco tempo depois, nós decidimos ficar, ele morreu. E aí piorou a situação, que a gente não tinha mais o propósito de vida aqui em Prudente, que era cuidar dele. Só que aí tinha a palavra decretada que Deus ia abrir uma porta muito grande na minha vida. Então demorou um tempo até as coisas acontecerem. Faltando móveis dentro de casa, sintomas de depressão por não conseguir suprir as necessidades da família, não conseguir ser o provedor. Então teve muita dificuldade. Se eu for contar aqui, cara, fica 3 horas de relógio contando. E não acaba. E o interessante é que parece que quando as coisas estão indo mal, parece que tudo desanda. E o Lucas veio dizendo a Uber que ele veio com um carro. O carro que ele tinha bateu. Eu tinha um Golzinho que eu amava ele. Foi o sonho realizado. Trabalhava na Honda na época, consegui comprar ele. Ganhava um bom salário lá em Minas. E um Golzinho G5, todo equipadão, roda 15. E era um sonho. Todo mundo tem um Golzinho daquele, né, Ezequias? Sim, muito bonito o gol dele. Aí o carro, um dia, na frente da casa do Ezequias, nós conversando lá, o carro desceu sozinho, literalmente sozinho, com o freio de mão puxado. E eu perdi aquele carro. Tive que trocar ele num carro bem antiguinho para a pessoa poder arrumar. Então, as portas se fechavam, Jéssica, de uma forma assim que tudo dava errado. E eu tenho testemunho de tudo isso aí. O Ezequias está aqui na frente. O Ezequias foi meu primeiro amigo aqui em Prudente, que eu conheci. E ele acompanhou todo o processo. Ele sabe tintim por tintim de tudo o que aconteceu e que realmente é do jeito que eu estou contando aqui. Então, tudo de ruim poderia acontecer. Esse carro bateu, eu troquei esse carro no mais velho. O mais velho bateram nele também, fiquei sem carro. Fiquei sem carro em Prudente. É pro ser humano desistir mesmo. Era tudo pra mim desistir, Jéssica. E de lá de Minas o telefone tocava, da concessionária Honda. Vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Fizeram até proposta pra me ser supervisor na época. Só que aí eu crendo na palavra de Deus, ainda não tinha tido uma experiência com Deus tão grande igual eu tive. Falei, não, vou ficar, porque Deus falou, ele vai cumprir. Falava com meus irmãos falavam, não, volta, cara, aqui vai ter emprego. Isso aí é coisa de gente doida, em igreja, né? Isso aí é coincidência, não tem isso aí de Deus falar com você. Aí eu entrava na igreja de novo, Deus falava, ainda que seus irmãos falem que é coincidência, Deus manda te falar. Vai acontecer, não tem coincidência nos planos de Deus. E aí foi me fortalecendo, cada vez mais. E a porta fechada. Até que um dia o telefone toca. Quando esse telefone tocou, eu já estava assim, no fundo do poço, literalmente. Não tinha para onde descer. Eu já pagava aluguel em Prudente numa casa. Pensa em Prudente, um aluguel de R$150. Imagina. O pior imóvel que você poderia imaginar em Prudente. Não tinha portas de vidro, mas não tinha vidro. Não tinha piso. Não tinha, era de ter a brasilite que fala, Zé? Era horrível a casa. Não tinha como morar. Não tem capacidade de morar nessa casa. Se eu ver uma pessoa morando na casa daquela hoje, eu me incomodo, eu choro. Só pra você ter uma ideia. Não tinha o que fazer mais. Tanta necessidade que eu tinha e as coisas não aconteciam. Não aconteciam. Aí o telefone tocou. Era de uma empresa de Prudente Telhaço. Aí o Ezequiel, que era o gerente na época, me ligou, ó, você colocou seu currículo para vendas, não tem oportunidade na área de vendas. Tenho para ser auxiliar de carga e descarga. Você quer? Falei, meu irmão, cara, eu ia para Vitapere, que é 1000 vezes pior, ia ganhar muito menos. É claro que eu quero. Nunca tinha trabalhado num serviço pesado na minha vida. Primeiro serviço pesado, carregar ferro. Primeiro serviço pesado. Primeiro. Carregar ferro na mão, Jéssica. Pesado, pesado. Era 15 mil quilos de ferro que nós carregávamos por dia. Em caminhão, montando carga de caminhão. E ali eu comecei a minha trajetória profissional. E um detalhe também nessa parte aí, Lucas, que nessa época ali, ele já não tinha nem o carro e nem moto, tava com a bicicletinha. Eu tava de bicicleta, não tinha mais nada, eu cheguei literalmente no fundo do poço. E a bicicleta do aro ruim, se eu não me engano, ele me ligou uma vez e falei que a bicicleta é ruim demais, não aguenta, tá tudo torto o aro. Eu era pesado, né? Eu tava comendo muito. Eu não tinha muito o que comer, mas tinha arroz, comia muito feijão, macarrão, que era o que tinha na época. E engordei, cara, ficava gordo.
E aí uma bicicletinha do aro ruim. Você lembra, Ezequias? O aro como que ficava? Ela amassava, cara. Amassava o aro. Eu pagava pra amassar direto o aro da bicicleta. E dá o quê, Ezequias, na minha casa, ali no Parque Central, onde eu... Jequitibá, você morando, né? Até lá. Ah, dá Rio 400 ali, dá uns 4 quilômetros. Ah, dá até mais, dá uns 7 quilômetros, acho que dá. Uns 7? Então, indo e volta 14 quilômetros por dia pra trabalhar de bicicleta, imagina aí. Puxar ferro. Do aro ruim ainda. No frio. Vou puxar uma pausa aqui rapidinho. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas não tem ninguém que tira vocês da Número 1 Investimentos. É porque eu acho muito importante esse podcast para as pessoas conhecerem um pouquinho mais você. Porque vocês veem só pelas telas, pessoal. Além de nós admirarmos muito você como gestor, eu admiro e amo muito como pessoa. Então, acho muito importante todo mundo tá vendo esse pedacinho seu. Obrigado, meu. Pode continuar. Não, é importante para as pessoas saberem que a Número 1 nasceu da noite pro dia, né? Sim. Que nós, fundadores da Número 1, são pessoas normais, improváveis, mas que Deus escolheu. Aí sirva de exemplo para muitas pessoas que estão vendo esse podcast aqui. Sim. Muitas vezes você acha que não vai vencer na sua vida porque você não veio de família rica, porque você não é bonito, porque a sua cor de pele sofre preconceito. Não existe isso. Quando Deus quer, Deus escolhe pessoas improváveis. Eu, Ezequias, fundamos a Número 1, pessoas extremamente normal. Ezequias era ajudante de serralheiro. Eu estava trabalhando auxiliar de carga e descarga no meu primeiro emprego imprudente. E hoje temos uma empresa igual essa, com vários colaboradores produzindo, realizando sonhos de todas as famílias. Então basta você acreditar que se Deus lá em cima olhar para você e ver fé, as coisas vão acontecer. Fica a dica aí, viu? É isso aí. E isso te dá uma empatia que é admirável. Hoje em dia, dificilmente, não vou dizer impossível, mas dificilmente você vê uma empresa como a nossa, que se preocupa com números, mas se preocupa com os colaboradores. Independente se meus números baixam ou não, ou de qualquer pessoa lá, você tem empatia, tanto você quanto a Ezequias. Então é graças à sua história também. Sim, porque nós vemos de baixo, do fundo do poço. Eu acredito que talvez na nossa empresa não tenha um colaborador que tenha uma história tão difícil quanto a nossa. Do Ezequias também é muito difícil. Então a gente sabe literalmente o que é estar lá embaixo, sabe? Uhum. Quanto as pessoas precisam de outras pessoas. Então é por isso o motivo do sucesso, de realmente nós ser uma família. E não é algo que a gente fala da boca para fora, igual em muitas empresas a gente vê aí. É algo que realmente funciona na prática. Sim. Só quem tá lá no dia a dia sabe o que nós vivemos ali, porque nós temos muita empatia. A gente sabe se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Eu fiquei muito tempo sem ter o alimento. Às vezes eu ia trabalhar nessa empresa, que eu ainda vou continuar falando dela daqui a pouco, sem ter o que comer. E ninguém sabia que eu não tinha o que comer. E hoje eu sei que todo mundo passa por dificuldade. Então eu faço questão de saber o que cada colaborador da empresa tem de alimento para aquele dia. Uhum. Às vezes eles não percebem, mas eu vou na geladeira e olho, cara, será que ele trouxe comida? Será que tem a mistura do dia ou é só arroz e feijão, igual eu comi por muito tempo? Então às vezes eles não sabem, mas eu tô olhando. Já teve caso de colaborador que tinha entrado com a gente, que todo dia estava trazendo a mesma coisa. Era linguiça, era frango. Então, assim, é algo que é gostoso, mas não é o que a gente quer comer todo dia. Sim. Então, se ele está comendo apenas isso, é porque tem alguma necessidade na casa dele. E aí eu fui lá, ajudei, entendeu? Fiz aquela parte como um ser humano. Porque pessoas precisam de pessoas. E se Deus me colocou como uma parte maior da empresa ali, é para me transbordar para quem está mais embaixo e fazer eles crescer também. Então, esse é um propósito meu e da Número 1. É por isso que tem dado tão certo. Pessoas improváveis, sem formação acadêmica. Eu e Ezequias terminamos o ensino médio juntos, numa prova do Enseja, depois de muito tempo. Sem formação acadêmica, sem saber falar bonito. A única coisa que nós temos dentro de nós é a essência de Deus. Isso aí ninguém vai tirar de nós. Não tem como a pessoa falar, pô, ali não tem Deus. Só olhar nós como cristãos mesmo, pessoas simples, que é o que precisa. Sim. Se Deus quiser pegar uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, que é o nosso caso, ele vai capacitar e vai colocar essa pessoa no topo. É o que vem acontecendo. E vocês escolhem cada vez mais bênçãos porque vocês abençoam a vida de muitas pessoas através do trabalho de vocês. Não só nós, né? Clientes também. Então, vocês recaem muitas bênçãos na vida das pessoas também. Por isso que a de vocês só cresce, só aumenta. Mas continua falando da Telhaço pra nós. Verdade, eu entrei na Telhaço, muito feliz. Zequias, eu lembro que o primeiro pagamento que eu peguei na Telhaço, cara, eu falei assim com minha esposa, vamos lá no açaí, vamos fazer aquela comprona, cara. E nós fizemos, R$800 de compra. Naquela época, 9 anos, 8 anos atrás, era comprona, né? Uns 3 mil hoje. É, por aí. A inflação tá tão alta. Sim. E nós fizemos aquela comprona, cara. Foi a primeira compra boa aqui em Prudente. Tinha de tudo, cara.
Era carne, era sorvete, era frutas, cara. E ali eu fui ver como era bom ter uma renda, como era bom ter dinheiro, né? É muito importante. Sim. Ver a alegria do meu filho já estava acostumado com pouco. Ele achava que era normal, ele estava vivendo aquela situação há muito tempo, ele era pequeno, e ele achava que era normal. Eu lembro de vídeo, eu tenho até hoje vídeo no meu celular, que ele gravando, na época ele viu os canal do YouTube, ele queria fingir que era o youtuber, né? Aí ele, ó pessoal, como minha casa é legal, não tinha nada de casa. Tadinho. Olha que bonito, olha as roupas penduradas ali, ó. Olha meu pai, minha mãe. Na simplicidade de criança, mas não tinha nada dentro de casa, cara. E ali, nesse primeiro salário, eu fiz essa compra caprichada e eu vi a alegria dele, de comer coisas que há muito tempo não comia. Há muito tempo. E a partir desse momento, a minha vida começou a mudar. O trabalho, né? Ele deixa o homem digno, né? Sim. Sustentar a sua casa. Então ali comecei a ter conforto, comecei a comer coisa que eu não estava fazendo. Aí comecei, não dava ainda para comprar móveis de casa, mas para mim comer bem a gente estava. Tava conseguindo comer bem a partir dessa época, não faltava nada mais. Não faltava nada. Só que, Jéssica, não era suficiente. Eu era auxiliar de carga e descarga. Hoje devo ganhar um auxiliar de carga e descarga uns 2.400, eu acredito. Se ganhar muito. Se ganhar muito, Se né? ganhar muito. É Mas não sei suficiente disso, para não. viver hoje com salário menos que 2.000? Não. Não é, então não era suficiente. Eu pagava aluguel. Não dava ainda. Então eu tinha um desejo de crescer porque eu sabia que eu tinha potencial para as vendas. E aí, todo dia eu tinha que limpar o banheiro daquele estabelecimento. Todos os dias. Eu era responsável. Auxiliar de carga e descarga, não tinha o que escolher, né, Ezequias? É, fazer o que tem que fazer. Então eu ficava no pátio da empresa, quente, no calorzão muito quente, no frio muito frio. E os vendedores, os gerentes, tinham a sala deles. Que não era para mim aquela sala. Eu tinha que ficar no pátio. E aí eu tinha que limpar o banheiro todos os dias. Só tinha um banheiro lá e eu era o responsável por limpar. E eu lembro todos os dias, eu não lembro de ter faltado um dia. Quando eu ia limpar aquele banheiro, eu colocava o joelho no chão e ia orar. E minha oração era a seguinte: Deus, sou grato a Ti por essa oportunidade, só que eu preciso de algo mais. Eu tenho potencial. Aqui os clientes entram, passam por mim, alguns nem me dão um bom dia e já vai falar com o vendedor. Eu quero ser esse vendedor. Eu tenho potencial para isso, mas eu preciso de oportunidade. E assim foi feita essa oração todos os dias durante um ano. Todos os dias, durante um ano. Foi quando Deus me despertou, falou, ó, sai para procurar novos empregos. E eu já tinha desistido, não procurava mais emprego, porque eu já tinha procurado e a porta não se abria. Sim. E aí, a imprudente não tinha oportunidade, porque eu já tinha tentado. Eu falei, vou procurar em Maringá, porque o pessoal falava que em Paraná não faltava emprego também. Você lembra, Zé? Lembro. Todo mundo, Maringá, você chega no mesmo dia, você trabalha. E realmente, na época, era muito bom de emprego em Maringá, não sei como tá hoje. Botei currículo na concessionária de carro. Vim fazer entrevista. Fui fazer entrevista. Chegou lá, me contrataram. É uma oportunidade muito boa, Jéssica. Eu ia ganhar em média de 4, 5 mil por mês. Se você sai de 1.300 para 4, 5 mil, meu salário ia aumentar 4 vezes. Sim. Muita diferença. Falei com minha esposa, vamos? Claro. Quem não iria? Lógico. Quem não iria? Fui para lá, arrumei casa para alugar. Eu fiz tudo o que deveria ter feito para mim poder ir para lá. Pedi demissão do emprego que eu tava e fui cumprir aviso. 30 dias de aviso. O pessoal lá me esperando. Só que nessa empresa que eu trabalhava, tem um gerente, o Ezequiel, vai estar, se ele ver esse vídeo aí, ele vai lembrar dessa história aí. O Ezequiel já conhece, porque o Ezequiel relatou pra ele essa história também. E o Ezequiel falava comigo, Lucas, antes de sair pra uma cidade assim, cara, confirma com Deus. Busca uma confirmação pra ver se é isso que Deus quer pra sua vida. Porque eu saí, eu fui pra Amazonas, ele relatou pra mim, ganhava salário de 10 mil na época e passava necessidade. Porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Então, se Deus não tiver nesse negócio, você pode ir para lá para ganhar 5 mil, que vai ser pior do que aqui em Prudente. E aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei, cara, não tem como não ser de Deus. Uma porta aberta dessa. Só que aí eu fui buscar uma confirmação com Deus, cara. E Deus falou comigo que não era para mim ir. Não vai, que teu lugar é imprudente. Aí como que você fica, Zeca? Imaginem comigo. Não, o cara Cabeça fica provado. Você ganha pouco, só dá para alimentar, mais nada, não dá para comprar uma roupa. Não dava pra comprar os móveis da casa. Não tinha móveis na casa ainda. E Deus fala pra você que é pra você ficar. Aí você começa a gerar uma revolta. Fala, cara, e Deus não quer meu bem. Será? Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu sofra, por quê? Ganhar 5 mil, aqui eu ganho 1.300 e Deus não quer que eu vou? Deus falou, não vai, que teu lugar é aqui. Aí gerou uma revolta com Deus. E eu fui orar de noite, meio revoltado. Olha, Deus, eu entendi que foi uma porta aberta lá. Porque não tem como eu ganhar 5 vezes mais do que eu vou ganhar aqui, 4, 5 vezes, e não ser Deus. Mas a contrapartida, eu fui na igreja, você falou comigo que era para mim ficar aqui. E agora? E agora, o que eu faço? Eu entendo que lá é de Deus. Então, assim,
tô orando, o Senhor tá escutando minha oração, e eu vou pedir um sinal aqui. Amanhã cedo, eu tô cheio de currículo aqui em casa, eu vou sair para botar currículo aqui em Prudente. Se alguma empresa aqui na área de vendas me contratar, eu entendo que é um sinal para mim ficar. Se nenhuma empresa me contratar, tô indo embora. Porque o senhor tá escutando minha oração. Chega de sofrer. Você tá doido, moço? Negociando com Deus. Que a gente É. já Eu já era tem, acostumado a ganhar bem lá em Minas. Eu vinha bem de Minas. Tinha restaurante. E chegar aqui e faltar tudo, Jéssica. Casa própria, carro bom. Tinha tudo. Filho Eu tava pequeno bem. ainda. Eu tava bem em Minas, Ezequiel. Bem Eu estruturado. tava bem estruturado. Só vim pra cuidar do meu pai, pra fazer coisa boa, pelo amor que eu tinha por ele. E as coisas acontecem desse jeito. Hoje, poucas pessoas têm essa resiliência pra cair e levantar depois, entendeu? Ninguém consegue. É difícil, cara. Porque ela fica envergonhado. Eu dou graças a Deus que eu passei por isso aqui em Prudente, que não tem ninguém aqui. Mas se fosse em Minas, seria mais difícil pra mim. Poucas pessoas conseguem no meio da sua família, né? Aí, Jéssica, fiz esse combinado com Deus aí, né? Não sei. Eu acho que foi combinado, né? Eu não sei se ele concordou com isso. Acordei cedo, tomei um cafezinho, arrumei minha roupinha, falei, vou botar currículo, é agora. Aí, lembra do meu sonho, que é trabalhar na Honda aqui de Prudente? Sim. Que eu relatei? Eu já tinha colocado 4 currículos lá. A Honda, ó, 4 currículos eu coloquei aí, vocês não me chamaram, cara. Por quê? Então, 4 currículos, Jéssica, não me chamava, pessoalmente. E eu falei assim, eu vou botar um currículo na Cremona de novo, né? A representante da Honda aqui. Só que eu não vou lá não, já fui 4 vezes. Eu vou mandar pro Facebook. Imagine quem olha o Facebook nos dias de hoje, Jéssica. Quem olha o Facebook? Ó, uma dica, hein? Quer mandar currículo na número 1, não manda no Facebook. Ninguém Não vai vai ver. Nem online, né? Pode ir lá. Leva pessoalmente. Leva pessoalmente. Conta um pouco da sua história, porque às vezes o currículo não tem muito conteúdo, não tem muita experiência, vago. mas se você chegar pessoalmente na loja que você quer entrar e você conversar com o gerente, com o dono, e você relatar um pouco da sua história, seu desejo de vencer, talvez você consiga ser contratado. Agora, o currículo sem experiência, normalmente não vão te contratar. Eu nem tinha currículo. E chegou na loja. Experiência nada a ver com consórcio, com venda. Então, aí eu tomando café, eu mandei o currículo pro Facebook. Antes de eu sair pra ir. Jéssica, não deu 15 minutos. Antes de eu sair, meu telefone tocou. Recebi seu currículo, sou supervisor aqui da Honda, gostaria de conversar com você. Fui lá nessa mesma manhã, conversou comigo, ela falou assim, cara, nós não estamos precisando, mas eu vou conversar com a proprietária e te dou um retorno. Não estava precisando, cara. E ela me ligou na parte da tarde. Tá contratado. É Deus. Aí Deus começou a abrir a porta. Lembra que eu falei? A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou por um tempo. Mas quando ele abre, ninguém fecha. Exatamente. E ali estava decretada a minha história, velho, aqui em Prudente. Deus falou, agora é a hora. Você passou no teste. Falei pra você não ir embora. Diversas vezes eu tentei ir, Deus falava, fica, eu fiquei. Agora é a hora de você vencer. Aí eu entrei naquela empresa, ali na Cremona, né, que é representante da Honda aqui em Prudente. Eu lembro que eu entrei, era dia 15. Do dia 15 até o dia 30, cara, eu lembro que eu vendi muito mais do que os vendedores antigos que estavam ali. Eu lembro que eu vendi muito mais. Em 15 dias, Ezequias, pra você ver quando Deus tá no negócio. Os vendedores ficaram loucos comigo. Não é possível. Esse mineirinho chegou, eles não sabem onde que é a Avenida Brasil. Como que ele tá vendendo tanto? Aí você sabe que quem se destaca, Tem a sofre. rolada, sofre. É o prego. Começaram Se a me- destaca Nossa, martelada. Começaram a me perseguir, falava que eu tava mentindo pra cliente. Eles ligavam pra mim fingindo ser cliente pra testar minha abordagem, meu atendimento, pra ver se eu não tava mentindo. E aí eles não foram pegando nada, eles viram que era Deus mesmo, não tinha como negar que era Deus. Aí eles começaram a falar, eu tenho que ir na igreja que esse cara frequenta. Ah, pronto, agora é a igreja. Eu tenho que ir na igreja que esse cara frequenta. Não é normal isso aí, porque realmente não era normal. Não era normal, era muito sucesso. Só que chegou uma hora, Ezequias, quando Deus decreta as coisas, que não tinha o que eles fazer mais. Eles tentavam de tudo, qualquer jeito, me incriminar, mas não tinha Não tinha o como. que fazer mais. Falar, realmente é Deus. Fazia deixa nada ele, Realmente é tirou. Deus. Aí Não tem o chegou que fazer. e eu fui brilhando, cara. Cada vez mais. Eu fiquei sendo o melhor vendedor do estado de São Paulo por muitos anos. Quem aí lembra do Lucas da Honda até hoje, que se eu for prospectar, não só em Prudente, mas em outras cidades, eu escuto, o Lucas da Honda? O Lucas Cremoni Motos. De tão forte que nome você dele fez na o seu nome nessa Cremoni época. Motos, virou meu sobrenome. Virou sobrenome dele, Lucas Meu Cremoni sobrenome. Cara, eu parecia famoso em Prudente na época. De verdade. Eu lembro que eu saía pra ir em algum estabelecimento, um restaurante, algum lugar, o pessoal perguntava, você que é o Lucas Cremoni? Eu falei, te acompanho, cara, você entrega moto demais. Jéssica, mais de 1000 motos entrega aqui em Prudente, através do consórcio. Meu Deus. Então, assim, quem tem moto aí em Prudente, de 4 anos pra trás, né? Provavelmente você conhece alguém ou você comprou moto comigo. É, Ou você conhece alguém que comprou moto comigo, ou você mesmo comprou. Não é isso aqui? É isso é mesmo. isso aí. Em Prudente não tem como. Você não conhecer ninguém
que nunca comprou moto ou fez um consórcio comigo. Não tem como. Com certeza. Porque Deus soprou meu nome assim nos 4 cantos da cidade. Aqui. E até hoje, né? Por exemplo, eu tô na empresa há 3 anos e pouquinho. Que vocês fundaram tem 4. Então, ainda lá no primeiro, segundo ano, se bobear até hoje, nós escutamos ainda isso. Do seu nome, do Lucas, da Honda, do Cremone, nananã. Tão forte. Com, né? Não, conheço ele, tá? Da Cremone. É, o nome. Hoje eu tenho uma base de contato de mais de 20 mil contatos. Uma base de contatos, o nome realmente inclusive me ajudou. Inclusive te ajudou bastante. Me ajudou nesse começo. Aí já posso ganhar tempo, porque o tempo passa rápido. Passa rápido. Ó, já deu 40 já foi 40 minutos. 40 minutos? Agora, nem tá no número 1 ainda, hein? Nem tá no número 1. Vai ter que ter outro podcast. Outro. Eu resumi a história. Esse aqui sabe que foi resumido aqui. Então vamos fazer um jogo de negócio, de empresa. Vamos pular. Então, destaquei muito, melhor vendedor do estado de São Paulo durante muitos anos. Foi quando Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. E recebemos um convite para abrir a número 1. Na época não chamava número 1, né? Abrimos um convite para vender consórcio prudente. Ser representante da HS. E aí eu tinha o Ezequias, que era meu amigo, e tinha saído da Honda. Ele já tinha levado ele pra Honda. Tem história demais pra contar. Tem muita coisa. Tem que ter outro, tem que ter outro. Tem que ter outro. Aí eu levei o Ezequias pra Honda, depois ele saiu. E depois apareceu uma oportunidade de eu representar a HS aqui Prudente. E eu falei, cara, eu vou abrir pro Ezequias trabalhar. Porque o Ezequias estava desempregado na época, eu tinha medo dele voltar pro emprego anterior dele. Falei, esse projeto tem que ser pro Ezequias, cara. Liguei pra ele, tava numa viagem. Falei, Ezequias, vou abrir um escritório de consórcio e eu quero que você participe junto comigo, cara. E ele meio desanimado da vida, não sei se eu sou pra isso, não sei se dá certo. Ele tava extremamente decepcionado com vendas. Não sou pra isso. Eu, cara, vamos, cara, é bom, pode mudar a nossa vida. Vamos. E eu motivando ele. E ele, com todo desânimo no mundo, sem ter pra onde ir, ele topou a oportunidade. E ele começou primeiro do que eu. Ele veio na frente, depois eu vim. Demorei uns meses ainda até entrar. Então nós abrimos um escritório, nós já relatamos em outros eventos aí, minúsculo, uma salinha bem pequena, sem estrutura, sem ar-condicionado, sem impressora, sem nada. Aí vai ficar história para outro dia isso aí. Outro podcast. História para outro podcast. O começo da número 1. E aí, gente, as coisas começaram a fluir. Começou a fluir, foi vendendo, daqui a pouco veio pessoas boas, veio você, daqui a pouco veio o Lucas Henrique, Deus foi encaminhando tudo. E hoje tá aí, essa potência que tá hoje aí, para nós falar mais de negócios aqui. Esses minutos que faltam aqui ainda. Então é isso aí. E hoje tá essa potência aí, que é a Número 1 Investimentos, maior escritório de consórcio de Presidente Prudente e região. Então, antes de ter o número 1, teve muito sofrimento, teve muita experiência com Deus, que foi relatado pouco aqui. Pouco ainda. Tinha muita história para contar, muita experiência ainda com Deus. Dá 10 episódios de podcast, se for contar tudo aqui. Mas, pulando já para frente, e hoje também com a número 1, realizando sonhos, crescendo cada dia, números estáveis, sem oscilações. E todos nós, que pelo menos eu falo por mim também, mas acredito que todos nós que chegamos na empresa foi através de Deus também, foi um caminho Gente, eu não tinha a menor ideia de quem era o Lucas, não conhecia, não tinha nenhuma proximidade. Então todos nós fomos guiados através de Deus para ser, graças a Deus, esse sucesso que nós somos hoje. Mas falando sobre consórcio, e você hoje, hein, Barbosa? Tem consórcio também? Como é que é? Vende consórcio pra todo mundo aí. Quero saber se tu tem também. Cara, eu realizo o sonho de tanta gente, por que não, meu? É isso aí. Quem acompanha sabe. Lembra do Compass? Lembro. 6 meses contemplado naquela época. Lembro. Mudei minha vida. Olha como que é fácil, cara, mudar a vida com consórcio para as pessoas, não sei, se não buscam informação, se são acomodados. Acho que é falta de informação. Eu acho que é, ou acomodado também. Eu lembro que quando eu não mexi com consórcio, pra mim o consórcio também não prestava. Eu vou ficar pagando no teu bem? Eu não conhecia, na verdade, nunca nem fui conhecer. Então a culpa do brasileiro não realizar seus sonhos são nossas, dos vendedores de consórcio. Se o teu vizinho financiou um imóvel, está pagando 3 vezes mais do que o bem contratado, a culpa é sua, vendedor de consórcio, porque você não ofereceu para ele. Se você tivesse sentado com seu vizinho e tivesse oferecido, com certeza ele ia comprar, porque o produto é muito bom. Sim. E nós mostramos hoje que, às vezes eu escuto gente falando, mas a parcela às vezes fica muito cara. Não, gente, não fica. Com parcelinha pequenininha hoje você já consegue. Falta informação. Falta informação. Porque nem entramos em imobiliário ainda, no consórcio imobiliário, que é o que vem mudando vida. Sim. Eu tinha um carro quitado, um Honda Civic, valia 50 mil. Fiz um consórcio para comprar um carro novo. Na época eu tinha vontade de comprar um Honda Civic do mais novo, que é o G10, que fala, que é o dobro de preço. Era meu sonho. Contemplei um consórcio de 100 mil com 6 meses. Aí o que eu fiz? Vendi aquele Civic que eu tinha por 50 mil, deixei esse valor aplicado
Com a aplicação, eu pagava 60% do valor da parcela. E aí eu comprei o Compass. Ia ser o Civic, Ezequias falou que tinha que comprar Compass, que era alto, que era bem melhor que o Civic. Cara E aí eu... bonita, deixa eu ver. Eu sou do Aí ele me levou Civic, você ele sabe. levou eu pra experimentar o Compass. Eu falei, cara, é muito lindo, é muito confortável. Eu parecia que tava num caminhãozão. Aí eu falei, não, quero o Compass. Peguei o Compass. E aí eu pagava 40% da parcela só. Quem pagava o restante era a aplicaçãozinha minha. Então eu comprei esse Compass pagando 40% do valor dele. O Olha mesmo, como que muda a vida e meu Tá dinheiro é doido. aplicado. e o mesmo com a sua casa também, né? Que sua casa é linda, inclusive foi através do consórcio também. Mesma coisa, se repetiu a mesma coisa. Eu tinha uma casa quitada, só que não era a casa que eu queria ainda, não era o bairro que eu queria ainda. Ah, mais nobre. Fiz uma carta de Mas- crédito. Olha como que é Entendeu? simples, pessoal. Eu tinha uma casa quitada que valia 150 mil reais. Eu contratei uma carta de 500 mil. Pagava metade da parcela, Jéssica, 1.397. Ofertei lance da própria carta de crédito durante 19 meses. 150 mil de lance. Contemplei minha carta. Não precisei dar lance do meu bolso, porque a própria carta pagou. Então, dos 500 mil, descontou 150 mil, sobrou 350 para mim. Certo? Certo. Certo. Eu já tinha 50 mil guardado do Compass que eu tinha comprado, né? Do Civic que eu tinha vendido. E eu comprei minha casa por 400 mil. Então eu completei 50 mil para fazer os 400 mil. E comprei minha casa pelo consórcio. Olha a baita da casa que eu moro hoje. Aí o que eu fiz? Botei a outra casa para venda, vendi a outra casa e voltei a aplicar o dinheiro. Mais 150 mil aplicaram. Eu tinha tirado 50 mil para comprar a casa, mas voltou 150 mil. Então, uma casa boa, um carro bom e o valor aplicado. E paga mais de 50% das minhas parcelas. Olha que estratégia. Descapitalização baixíssima que você faz hoje. Muito baixa. baixo. E eu falo isso para os clientes também, que o que nós oferecemos para eles são o que nós temos para nossa vida. Então nós vamos por esse caminho e não é só vender, a gente vende a forma que nós entendemos da vida também e do patrimônio. Ó, ao invés de descapitalizar todo esse dinheiro, você fez toda essa economia e mora numa casa boa e tem um carro bom, com uma parcela baixíssima. Olha pra você ver como o consórcio mudou a minha vida. E aí não pode mudar a vida de quem tá assistindo? Precisa ser só a nossa que vende consórcio? Exatamente. É isso aí, falta informação. Pessoal que tá vendo esse vídeo, eu convido você para marcar um atendimento comigo. Eu mesmo vou falar com você na Número Investimentos. Eu vou mostrar para você, vou fazer uma consultoria financeira gratuita. Normalmente custa caro, né, esse consultor financeiro, né? Exatamente. Eu vou fazer Não. gratuitamente, vou entender o que você tem de renda, o que você pretende para o seu futuro e vou te indicar qual o melhor plano. Com certeza você vai mudar de vida com o consórcio também, porque é algo que é real, não é algo ilusório, que realmente funciona. Eu sou prova viva na prática, mas quantos clientes nós já contemplamos? Exatamente. Quantos? Eu passo lista de mais de 200 clientes para você ligar o dia inteiro e perguntar se realmente funciona, se realmente muda a vida. Então é isso aí, falta informação. Então, vem para número 1, viu? Fala com a gente aqui que nossa equipe está preparada para poder fazer essa consultoria. Então é isso, Jéssica. Falta informação, cara. E o consórcio muda muita vida. Muda vida demais, cara. Não tem como. E às vezes eu escuto até hoje os apressadinhos, né? Ah, mas e se demorar? Ô, gente, qual é a outra forma que nós temos? Qual outra forma que você teria de comprar essa casa com uma parcela baixíssima? Você teria à vista? Não teria. Não é para falar mal de lugar nenhum. Toda conquista é válida, mas financiamento compensa? Vai morar na casa hoje para ficar pagando até 30, 35 anos de juros? Então é isso que nós mostramos para as pessoas, né? Ah, demora. Demora em relação ao quê? Depende, é um ponto de vista. Ficar com uma Exatamente. parcela alta e pagar até É isso aí. 70 anos de idade? E esses apressadinhos aí, hein? Esses pagam um preço Nossa. caro. Cara, e não é Caríssimo. pouco, não. Caríssimo. Esses aí, Jéssica, esses apressadinhos, sabe quem são hoje? Aquele senhorzinho que precisa de ajuda para sobreviver de algum familiar. Pega um senhorzinho aí que você conhece, do seu bairro, da sua família. Pode ter certeza que ele é esse apressadinho. Porque o apressado, ele paga caro. A gente precisamos realizar nossos sonhos. É algo que a gente precisa mesmo. Todo mundo quer correr atrás dos seus Sim. sonhos. E a gente é um propósito de vida de todo mundo. Por isso que faz sentido a vida. Realizar sonhos. Mas a gente tem que tomar cuidado. Talvez não é o momento certo para realizar aquele sonho. Eu aprendi isso aí. O Exatamente. preço da pressa, né? Eu vou citar um exemplo, Jéssica. Seu sonho é ter que carro? Hoje é o G10zinho também, é o Civic. A Jéssica tem um sonho de ter um Civic G10. Sim. Certo, né? Sim. Custa caro. O Eu já Civic respondo, D10. depende, que eu sou do consórcio. Não é um carro barato. Sim. A Jéssica hoje, você tem uma baita remuneração. Você tem um Sim, salário bom. sim. Você pode hoje comprar esse carro financiado.
Mas você fez uma carta de crédito e está esperando o melhor momento para essa carta contemplar e você comprar seu carro. Então, se você quiser antecipar esse sonho rápido, você entrar em financiamento. E talvez aquele sonho vai virar um pesadelo. Exatamente. Então, assim, realize seus sonhos, mas no momento certo. É. O que acontece é que os imediatistas, Ezequias, eu preciso realizar esse sonho para já. Não dá. Eles não querem esperar. Olha o Tudo tempo que leva eu relatei, que eu passei por tanta trajetória até chegar nesse momento. Se eu quisesse, naquela época, eu vou abrir um escritório de consórcio, ia dar certo? Não ia. Não ia. Então, para realizar os seus sonhos, tem um momento certo. Talvez não é na hora que você quer. Exatamente. Por exemplo, se você não tem dinheiro agora, por que você vai financiar um carro? Você não tem dinheiro, você não tem reserva financeira, você vai se apertar, vai comprometer a renda da sua família, vai sujar seu nome, vai perder seu carro e o seu sonho se tornou um pesadelo. Então não deixe de correr atrás dos seus sonhos, mas com disciplina e planejamento. É aí que entra o consórcio. Paga parcela leve, não paga juros, não precisa dar entrada e vai conseguir realizar seu sonho do mesmo jeito. Então fica a dica aí. É isso aí. Eu vou até puxar um adendo pro que você falou. Ao invés de eu ter o meu carro do sonho agora, embora eu tenha condição financeira, graças a Deus, para isso, para financiar, ao invés disso, eu pago uma parcela baixíssima para comprar através do consórcio e esse valor que eu estaria gastando de parcela no financiamento, eu pago quase 1 milhão de patrimônio. Ó, pra você ver. Você Com a Você parcela de entendeu um a carro, diferença? ela tá pagando quase 1 milhão em patrimônio. Hoje, gente, qualquer lugar. Vê aí o valor do financiamento de um Civic, quanto que vai dar? Uma parcela caríssima em 4 anos. Dá Eu pago 3 1 mil. milhão. Eu pago 1 milhão. Hoje, para financiar um Civic, você paga Não. 3 mil reais, você paga 1 milhão de E é patrimônio. isso que eu mostro para os meus clientes. Quero ter, é um sonho? Sim, mas vamos ter de forma planejada, não precisa apressar as coisas. Verdade. O sonho no momento errado. E o podcast tá top. Tá maravilhoso. Mas, Mas o tempo não espera. Nosso próximo convidado já chegou. e nós Já tá falamos, esperando. se deixar nós Foi uma hora de podcast já? Já foi quase uma hora. Já? Quase uma hora de podcast aqui. E não só foi aqui uns 20%. Falta muita coisa ainda, Falta né? muita coisa. Não dá no podcast só. Fica curto. Antecipamos. Fica curto. Mas, ó, consórcio, cara, muda a vida. Ainda mais o nosso, que é o único consórcio que oferece formas do cliente contemplar sem precisar dar R$1 do seu bolso, sem descapitalizar. Famoso lance zero. O famoso lance zero. Imagina aí, Jéssica, o consórcio tradicional. Tem uma possibilidade de você ser contemplado só, sem precisar dar um lance. Uma. O nosso consórcio ele tem 5 possibilidades. É o único consórcio que tem 5 possibilidades de ser contemplado. Imagina aí, você que está assistindo, fazer uma carta de crédito. E você tem, além do sorteio, mais 4 modalidades de lances. São lances zero da própria carta de crédito. Você não precisa dar R$1 do seu bolso. Você realizar seu sonho muito mais rápido, sem precisar dar lance. É muito muito diferenciado. É irreal. É fora da realidade. É o que eu falei. Eu tenho uma carta de 500 mil, comprei minha casa. Ofertei 150 mil de lance, antecipei minha contemplação e comprei meu imóvel. É simples. Simples demais. E agora, se eu quiser continuar investindo, que eu invisto, hoje eu pago mais de 15 mil em consórcio, todo mês. Contemplei em dezembro agora, com 7 meses, uma carta de 400 mil. Ezequias, é um ciclo que não tem fim. Contrata a carta de crédito, espera ela contemplar, contemplou, eu compro o imóvel vai para locação e o inquilino vai pagar as minhas próximas parcelas. Fiquei sem parcela, repito o ciclo, uma nova carta de crédito. Exatamente. Então ali vira um ciclo infinito que você não para de fazer patrimônio. E que realmente é 100% garantido que funciona. Não tem segredo. Basta aguardar a contemplação. Exato. É só ter paciência ali de esperar a contemplação. E nem a gente sempre entende, né? Tudo leva um tempo. Você construir patrimônio não é do dia para noite. Ninguém constrói patrimônio de um ano para o outro. Às vezes leva 2, 3, 4, 5 anos para começar a construir patrimônio. As pessoas não têm, que não falou, é imediatista demais. Não tem paciência, né? Quem tem 10 imóveis na cidade aí não comprou tudo de uma vez, tendo veio de família rica. Foi construindo um pouco, comprou um, esperou um tempo, comprou o outro. E assim a gente vai construindo patrimônio. Repetindo sempre o ciclo. Não existe maneira melhor hoje do que de construir patrimônio do que através do consórcio. Não, a Não ferramenta tem de alavancagem é incrível. Você conseguir um imóvel sem precisar dar R$1 do seu bolso, assim, de lance, sem precisar descapitalizar, cara, não tem igual. Fenomenal. E no consórcio, aqui, tem gente que faz uma carta hoje e no primeiro mês é contemplado e já compra o patrimônio. Amém. Meu Deus, olha aqui o teu cérebro. Doido pra contemplar também. A minha vai vir esse mês. Então, cara, a gente faz patrimônio da noite pro dia. Qual ferramenta vai ser assim? Não tem nada. Não tem nada que se compare. Então, se o cara começar a investir em consórcio, cara, pode ter certeza. A vida dele muda. Porque grandes empresários investem em consórcio. Eu tenho cliente médico, eu tenho cliente engenheiro, dentista, empresário. Só que quem fala mal do consórcio sempre é aquele
O cara que tá lá embaixo. É o Joãozinho. É o Joãozinho lá do Sempre bar da é o esquina Nada lá. funciona. Ele escutou num bar falar que o consórcio era ruim e fala pra todo mundo, o consórcio é ruim, o consórcio Não não presta, funciona. não. Então, assim, grandes potências do cenário econômico da cidade investem em consórcio e o Joãozinho da esquina fala que é ruim. Porque demora, porque ele tem que realizar o sonho dele pra ontem. Amanhã. E barato, É. é rápido e barato. Rápido É e o Santo barato. Milagreiro, ó. É por causa do Santo Milagreiro que vocês estão caindo em golpe aí, viu? Não Aí ele existe ganha 2 rápido e mil, barato, falaram, não. paga uma parcela de 1.500 numa moto e vai falar que o Brasil tá ruim. Porque só sobra 500 reais É por mês, que as verdade. coisas tá caro no mercado. É isso Então, aí. é as prioridades de cada um, né? É a prioridade. Ou pra nós já partir pro encerramento. Tem uma pessoa que superou muitas coisas da tua vida. Então deixa uma mensagem motivacional para aquela pessoa que está te escutando. E também, não esqueça de falar aonde as pessoas conseguem te encontrar e aonde ela encontra o número 1. Fala primeiro onde te encontra, onde encontra o número 1 e depois deixa uma mensagem motivacional. Aqui, ó, pra você que não sabe, que tá chegando agora, é aqui, tá? Aquela câmera ali? Então, vamos lá. A Número Investimentos fica localizada na rua Major Felício Tarabai, 1402A. Fica praticamente ao lado do Parque Shopping, Presidente Prudente. Nós temos uma equipe lá de 8 pessoas, então qualquer hora que você chegar, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, você vai ser atendido com muita qualidade no atendimento, tem aquele cafezinho, aquele cappuccino, e você vai ver que o consórcio vai transformar a sua vida. Temos cartas de crédito contemplada para você que é apressadinho também, então vai lá, confira nosso estoque, você pode se surpreender com a qualidade do nosso produto, viu? Fica essa dica para todo mundo. Me siga no Instagram, Lucas Investimentos, e siga a Número 1 também, Número 1 Investimentos, no nosso Instagram e nosso podcast também. Podcast número 1. Então aí somos trio, Lucas Investimentos, podcast número 1 e Número 1 Investimentos. Siga nós aí e acompanhe nós, sempre postamos conteúdos lá com dicas maravilhosas para vocês. Isso aí, deixa a mensagem agora, pessoal, ué. Uma mensagem? Uma mensagem. Para quem acha, qual que é o tema? O tema é livre. Seguia por Deus. Seguia por Deus aí. Agora, Superação, né? Que você tinha falado. Superação. Superação, pessoal. Não existe prova nenhuma que não pode ser superada. Os obstáculos na vida sempre vai acontecer. Talvez você esteja enfrentando muitas dificuldades. A porta fechada, não consegue emprego. Se você for um empresário e tá difícil vender, não tá conseguindo sobressair, tudo isso passa. Talvez não é no tempo que você quer, é no tempo de Deus. E quando as coisas acontecem vindo de Deus, vindo do céu, as coisas acontecem de uma forma natural e extraordinária. Hoje eu estou vivendo esse momento extraordinário da minha vida. E é um tipo de bênção que acontece que ela não tem fim. Se você não desviar seu caminho para as coisas erradas, trabalhar de uma forma honesta, você vai colher esses frutos por toda a sua vida. Então tá difícil? Continue. Tá enfrentando um deserto? Parar agora não é o momento ideal. Continue que a sua vida vai ser transformada também. É isso aí, muito bem. Lucas, muito obrigada pelo seu tempo, por essa gravação. Acho que tem muito a agregar na vida de cada um. Gente, é muito importante conhecer o Lucas mais a fundo, assim, que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Te admiro muito como gestor, como líder e como pessoa também. E o que as pessoas têm que fazer? Seguir ao Instagram, que o Lucas já falou. Isso. Comentar, compartilhar. E mete o dedo aí no aviãozinho e compartilha esse podcast aqui para todo mundo aí que você conhece. Que é empresário, que quer começar a empreender. E as dificuldades vão vir. Mas se você persistir e trabalhar de forma honesta, como o Lucas falou, o resultado também vai ser consequência. É isso aí. Muito obrigada, Chuchu. Obrigado, gente. Valeu.